Olá, bem-vindos ao canal. Resolvi fazer um vídeo hoje para quem tem curiosidade em saber, mas também para ajudar quem tem filhos aqui nos Estados Unidos e gostaria de saber como ajudar o seu filho a entrar em uma universidade boa. O meu filho, ele entrou e se graduou o ano passado da Brown University, que é uma universidade da Ivy League. A Ivy League é um grupo de universidades elite aqui nos Estados Unidos e é o sonho de 9 em 10 estudantes em estudar em uma universidade dessas. E meu filho conseguiu entrar, então eu tô aqui para contar para vocês a experiência dele, porque eu espero que isso possa ajudar um pouco as famílias imigrantes, porque eu acho que às vezes a gente esquece que a gente pode sonhar alto. Então eu acho que sonhar alto ou sonhar grande acaba custando mesmo que sonhar pequeno. Então a gente tem sim que sonhar, acreditar e correr atrás dos sonhos. Então eu tô aqui para contar a história do meu filho, como ele conseguiu entrar nessa universidade. Eu até tive que escrever um pouco aqui porque é muita informação, então eu vou ler para vocês o que eu escrevi. Espero que não seja um vídeo muito chato, mas que possa esclarecer algumas dúvidas. Então, quando o nosso filho entrou para preschool aqui, a gente decidiu colocar ele numa escola privada, era uma escola religiosa. Ele ficou lá 2 anos e a escolinha fechou. E a gente passou ele para uma escola católica, onde ele ficou até os seus 12, 13 anos, mais ou menos, quando surgiu a oportunidade dele aplicar para uma charter school, que é uma escola pública, mas com a qualidade de uma escola privada, porque eles recebem eles são exigidos mais, eles têm que provar que o estudante realmente está num nível alto para poder receber essa verba. Então é difícil de entrar e ele aplicou e entrou direto, foi ótimo. A gente teve essa sorte dele conseguir entrar logo na primeira vez, então ele deixou a escola católica que a gente pagava e foi para a escola charter, que é uma escola de nível particular também. Infelizmente o ensino aqui não é tão bom como as pessoas podem pensar na escola pública. Então a nossa opção realmente foi se sacrificar nos primeiros anos, colocar ele numa escolinha privada, mas eu acho que isso foi primordial para o sucesso de estudos dele, porque ele aprendeu desde o princípio de uma maneira diferenciada, na nossa opinião. Então meu filho, ele teve muita facilidade sempre com matemática, e essa escola charter que ele entrou era focada na ciência e na matemática, o que foi ótimo para ele. Ele pôde tomar classes até mais avançadas nessa escola, tanto que chegou num ponto que na escola nem ofereciam mais o nível que ele estava, e ele foi fazer umas classes até num college, muitos anos antes dele graduar do high school aqui. Ele foi fazer classes de matemática, e essas classes são muito importantes, são chamadas AP Class. Então elas são avançadas e elas contam como crédito na universidade. Então, se a gente está preocupado em salvar dinheiro, essas são classes que vão ser contam como crédito, então não precisam ser feitas de novo na universidade, salvando sim, claro, dinheiro quando a gente tem que fazer a escolha das classes. Eu quero fazer uma pausa aqui para comentar que o meu filho sempre praticou esportes, desde a escolinha católica. Na verdade, ele foi empurrado um pouco lá para fazer basquete, mas ele sempre jogou futebol para fora. E ele praticou basquete, futebol, a gente viajava, então o esporte foi muito importante para ele. Eu acho que o que falta agora nessa geração é o foco no esporte, porque o esporte tira o tempo ocioso da criança, que poderia estar fazendo coisa que não é de valor, e ensina muita coisa para ela. Então foi muito importante que ele tenha participado de todos os jogos, de todas as equipes. Eu me lembro que ele nunca teve tempo no high school para fazer nada quando tinha campeonato.
era estudar, fazer as classes extras, jogar, eles viajavam para jogar. Então realmente às vezes ele chegava meia-noite em casa e ia fazer a tarefa de casa naquela hora para depois dormir e levantar no outro dia e fazer tudo de novo. Então foi uma época muito sacrificada para ele, que ele estudava, praticava os esportes, mas aqui conta muito o fato que o estudante ele consegue mostrar que ele está apto a fazer várias coisas ao mesmo tempo, conseguir administrar o tempo dele. Então, se é uma pessoa que só estuda todo o tempo, o college não vai dar tanto valor se ele do que se ele fosse uma pessoa que estuda e pratica esportes e faz caridade, faz outras coisas, porque isso mostra que ele consegue administrar o tempo dele melhor. No segundo ano da high school, ele já começou a focar e buscar quais as universidades que ele tinha interesse. Eles começam a mandar muito papel em casa e a gente até vai nesses open house. A gente foi, procurou, analisou colleges, ele até cogitou aplicar para um community college que é bem mais barato, porque nessa época a gente não tinha muita ideia de quanto ia custar. A escola dele ajuda sim, dava ajuda para aconselhar que tipo de college eles poderiam aplicar e tal, mas não era o suficiente pra gente. No terceiro ano, a gente contratou uma college advisor. Ela foi indicada por uma amiga nossa e realmente ela foi essencial, porque quando ele chegou lá e mostrou as notas dele, os testes que ele tinha feito, ela conseguiu focar exatamente para onde ele tinha que ir. Então nós trabalhamos com ela mais ou menos um ano. Não é barato, mas eu acho que é um investimento muito importante se a escola não oferece esse tipo de trabalho de graça. Então, depois de várias sessões, eles fizeram uma lista das universidades que o meu filho tinha interesse. Ele chegou a cogitar algumas até lá na Califórnia, algumas em Nova York, e realmente a gente conseguiu perceber que ele tinha chance sim em entrar em uma universidade muito boa, devido às classes que ele tinha feito, aos testes que ele tinha feito. Ele também fez um SAT dele aqui, que é um teste que eles fazem matemática e línguas. E matemática, o máximo de pontos é 800 pontos. E ele fez 800 pontos no primeiro teste que ele fez. Eu acredito que para o SAT, os estudantes podem fazer 2 ou 3 testes até combinar um com o outro para um número máximo de pontos. Ele fez 760 em inglês dos 800 e 800 dos 800 em matemática. Então, combinado, o dele foi 1.560 pontos no SAT, o que para entrar numa universidade Ivy League, tipo a Harvard, eu acho que eles pedem no mínimo 1.350, 1.400, se eu não estou enganada, que eu andei pesquisando há uns anos atrás. Então a gente já sabia que ele já estava no nível de Ivy League. Não que isso fosse a coisa mais importante do mundo, porque ele tinha outras universidades em mente, mas a Brown foi realmente a universidade que ele se interessou mais, pelo fato deles terem um currículo aberto. Ali o estudante não é obrigado a fazer classes que ele não quer. Ele faz um shopping das classes que ele tem interesse, desde que conclua o curso com os créditos que ele precisa. Então ele não é obrigado, por exemplo, a fazer uma língua que ele não queira fazer, já que ele não tem interesse naquilo. Se, por exemplo, meu filho fez Computer Science, se ele não tinha interesse em espanhol, ele não precisava fazer espanhol, ele só fazia as classes que ele tinha interesse. Então é como se ele fosse fazer uma compra. Ele no começo do semestre, ele vai, escolhe as classes que ele quer, bota no carrinho e faz o checkout. Então não é como a maioria das universidades onde você é obrigado a fazer classe que você não tem interesse. Eles acham que o professor tá ali para ensinar quem quer aprender. Então eles não querem que o professor perca tempo, nem que o aluno perca tempo
com classes que eles não têm interesse e com o professor não quer um aluno que não tenha o interesse na classe dele. Então esse currículo aberto do Brown foi realmente o ponto mais importante na decisão dele aplicar para essa universidade. Então meu filho era o candidato perfeito para muitas escolas. Por quê? Porque ele tinha notas altíssimas, ele praticava esportes, era um líder, ele conseguia administrar o tempo dele muito bem e também porque ele era filho de imigrantes, vinha de uma região considerada baixa, que é onde a gente mora aqui. Então, esse pacote completo fazia dele um candidato ideal. Por quê? Porque a universidade não quer uma pessoa que tenha toda a facilidade do mundo. Por exemplo, os pais já deram tudo para ele, ele veio de uma área rica, ele teve tudo desde o princípio. Aquele candidato ideal não é o candidato ideal para a escola. Eles preferem um candidato que seja, que demonstre que ele conseguiu sair de uma situação difícil e se sobressaiu, que conseguiu crescer por conta própria mesmo, pelo valor que ele tem. Então esse é o tipo de candidato que a escola quer. É aquele candidato que eles sabem que vai também agregar a escola, não só entrar porque é fácil para ele, que veio em umas condições muito melhores. Uma coisa muito importante que eu esqueci de comentar foi que ele aplicou Early Decision. Early Decision é quando o estudante escolhe uma universidade apenas para aplicar antes do tempo normal e se ele for aceito, ele não pode aplicar para nenhuma outra mais. Então, o estudante tem que ter 100% de certeza que essa é a universidade número 1 dele, porque ele não vai ter chance de aplicar para nenhuma outra. Então, foi isso que ele fez, porque ele aumentou a porcentagem de chance de ele poder entrar. Eles aceitam, em média, 5% dos aplicantes numa decisão normal e subiu para uma média de 18% para aqueles que aplicaram Early Decision. Então, isso mostra para a escola que o candidato realmente quer entrar para ele somente. Então, por isso que é mais fácil entrar Early Decision que Regular Decision. Então, vocês devem perguntar, e o preço de estudar numa universidade dessa? Realmente, o valor é altíssimo por ano. Eu acredito que agora eles estão cobrando 77, 78 mil dólares por ano. Então eu vou contar exatamente como a gente conseguiu pagar e sair depois de 4 anos sem dívida nenhuma, o que é uma coisa muito rara. Tem muita gente que sai endividado depois dos 4 anos de college. Então foi isso. Quando nós aplicamos, a gente fez uma pré-aplicação para ver quanto sairia, se ainda a gente valeria a pena aplicar para esse college, se a gente teria condições de pagar. Então a gente aplicou, viu que teria uma maneira de repente fazer um empréstimo, o que é o que muitos fazem, mas mesmo assim ele aplicou. Então o que essa universidade, eles não consideram o candidato pela parte financeira. Então eles escolhem o candidato, não olham se o candidato pode pagar ou não. E só depois que o candidato é aceito que eles vão ver o que fazer para esse candidato poder pagar. Então, se eles têm um candidato ideal, eles não querem saber, eles querem aquele candidato e não importa se ele não pode pagar. Então é assim, você faz a aplicação, coloca quanto você faz, é uma papelada imensa, você coloca o seu salário, os seus bens, o que você tem, e eles vão falar, você pode pagar tanto. Pode ser o que você pode realmente pagar ou pode ser a mais. Aí essa sua parte é por sua conta. Você ou paga se você tiver condições ou você faz um empréstimo para pagar o que ficou. A gente conseguia pagar sim o valor anual que a escola estipulou. De acordo com eles, baseado na nossa parte financeira, a gente poderia pagar aquele tanto e foi isso que a gente fez. A gente não precisou fazer empréstimo. Tem um mito muito grande assim que eu já percebi muita gente falando: eu vou aplicar nessa universidade porque ela é um pouco mais barata.
Na minha opinião, se você tem condições de entrar em uma universidade boa, porque suas notas são boas, porque você é um candidato ideal, vale a pena aplicar para as universidades mais ricas, aquelas que são non-profit, porque elas sim têm dinheiro, eles recebem muita doação e se eles têm interesse naquele candidato, eles vão aceitar aquele candidato e dar um financial aid melhor ainda. Tem um mito que dizem que entrou na Harvard com uma bolsa total. Não existe isso. Aqui eles não dão bolsa para quem é ótimo aluno, porque todo candidato é um ótimo aluno. A pessoa pode receber uma bolsa 100% se ela não tem condições financeiras de pagar. Então não vai falar que entrou na Harvard porque era tão inteligente que teve uma bolsa 100%. Isso não existe. Todo mundo que aplica para Harvard ou para qualquer outra universidade, Ivy League principalmente, eles têm que ter um nível super alto, tem que ter as notas altas. Então todo mundo é um nível alto. O que vai variar realmente é a diferença financeira. Então se eles querem você, o seu filho, eles querem de qualquer maneira e eles falam, você pode pagar isso e é isso que você vai pagar. O que no nosso caso funcionou muito bem, porque o valor estipulado foi um valor que a gente tinha condições de pagar. Então, para os pais imigrantes que têm filhos aqui, eu sugiro o seguinte: sonhe alto, sonhe grande, trabalhe, porque nada cai do céu. A criança tem sim que começar desde pequenininho se esforçando. O meu filho, quando ele estava com uns 9 anos, ele chegava com uma nota B, uma nota B-, e eu falava, por que, filho, você tá tirando uma nota B, você é tão inteligente? Ele falava, porque todo mundo tira B e é um average. E eu falei para ele uma vez, falei, filho, você não é uma pessoa average. Se você não tivesse condição de tirar notas maiores, tudo bem, mas eu sei que você está tirando um B porque você não estudou, porque você não se esforçou. O mundo é competitivo, você não quer ser no mesmo nível de todo mundo, você quer ser excelente. E realmente eu dei aquela empurrada no meu filho e falei, você tem condições, se você estudar um pouquinho, você vai tirar notas boas. E a maioria das crianças às vezes não tira, não é porque não tem capacidade, é porque tem preguiça mesmo. E os pais acabam deixando e com o tempo vai chegar num nível que elas não vão acompanhar e vão ser realmente average. E eu acho que quando você quer ser excepcional, você tem que estudar duro e lutar para ser excepcional mesmo, e foi isso que ele fez. Eu acho que o papel dos pais é muito importante. A gente tem que sempre estar junto dos filhos, ajudando, marcando presença, indo aos jogos, indo às reuniões. Eu acho que esse país aqui dá essa oportunidade da gente conseguir trabalhar e conciliar o trabalho com outras partes da vida da gente. Não só larga o seu filho para a escola educar, não. A gente tem que estar atrás, tem que estar em cima, tem que ver o que está acontecendo, porque tá bem difícil. Eu agradeço muito que na época que o meu filho era um adolescente, o uso do celular não era tão grande assim. Ele teve o primeiro celular dele com 13 ou 14 anos, principalmente para poder usar na escola, para a gente manter contato. Mas não era aquele uso excessivo, e eu tenho muita preocupação, eu tenho até pena dos pais que têm filhos pequenos agora, porque eu sei como o uso do celular, do iPad, tem prejudicado na escola, na vida social, na vida em família. Então eu acho que é muito importante sim que os pais estejam presentes. Eu acho que os pais têm que ensinar sim os filhos que estudar vale a pena. Eu tenho visto muita gente querendo enriquecer fácil, enriquecer com o YouTube, enriquecer de maneiras não tão corretas, porque eles querem ter rápido aquilo que o outro tem. E eu acho que é importante que a gente ensine sim os filhos que é importante estudar, que não tem nada de errado em você estudar, seguir uma carreira, ganhar seu próprio dinheiro, crescer devagar. E um exemplo é o meu filho. Ele arrumou um trabalho
antes mesmo de graduar. Um ano antes, ele já tinha um trabalho fixo, tinha recebido uma oferta, aceitou, graduou, foi para Nova York, está vivendo em Manhattan, ganhando seu próprio dinheiro, vivendo independentemente, sendo aquela pessoa que a gente sempre sonhou que ele fosse. Então vale a pena sim a gente se sacrificar muito, lutar muito, porque os resultados vêm. Então, se você tem filhos, ajude seu filho, mostre para ele que vale a pena sim. Porque a gente, como imigrante, eu acho que só através dos estudos mesmo pra gente crescer. Então é isso, eu não quero chorar muito, porque eu já chorei muito, mas são lágrimas de alegria e de orgulho, porque eu acho realmente que em 2023 eu venci na vida. Eu falo, eu venci, eu realizei o meu sonho americano, porque em 2023 meu filho graduou e tá vivendo a vida dele, e eu acho que é só isso que a gente quer quando a gente muda para um país e luta tanto, porque a vida de imigrante não é fácil, a gente passa muito perrengue, mas tudo vale a pena. Então é isso, um beijo, até a próxima, se cuida, tchau, tchau.